eu queria ler três pequenos trechos, pequenos parágrafos aqui, que estão ali nos primeiros capítulos desse livro, que vale inteiro ser lido, porque ele é um livro pequeno, que é esse livro aqui, ó, o livro do Freud, né? Psicologia das Massas, Análise do Eu e Outros Textos, tá? 1920, 1923. Então, temos aqui exatamente 100 anos. E ele, quando começa ali o livro, ele cita, né, trechos do Psicologia das Massas do Le Bon também, e eu separei alguns trechos aqui, pequenininhos, para ler para as pessoas. Diz o autor: o indivíduo na massa adquire, pelo simples fato do número, um sentimento de poder invencível, que lhe permite ceder a instintos que, estando só, ele manteria sob controle. E cederá com tanto mais facilidade a eles, porque, sendo a massa anônima e, por conseguinte, irresponsável, desaparece por completo o sentimento de responsabilidade que sempre retém os indivíduos. Olha esse primeiro trecho que é importante. Quando você está na massa, você perde todos os seus freios, até morais, né? Você não se sente mais responsável, porque a massa é anônima. E ali, quando você é responsabilizado individualmente, você se dá conta e fala, mas caramba, como assim? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Né? Primeiro trecho eu achei absolutamente pertinente. Segundo trecho, portanto, pelo simples fato de pertencer a uma massa, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Isolado, ele era talvez um indivíduo cultivado. Na massa, é um instintivo e, em consequência, um bárbaro. Tem a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também os entusiasmos e heroísmos dos seres primitivos. Por fim, o parágrafo começa com por fim também, por fim, as massas nunca tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas, o irreal tem a primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Veja que incrível e que atual. Isso é um texto de 100 anos. Isso é um texto de 100 anos. Mostra a dificuldade que é você lidar e até argumentar com uma massa de terroristas como essa que a gente viu, que se encontra... Há quanto tempo a gente fala aqui da questão da seita? Há muito tempo a gente fala aqui da questão da seita. São pessoas ali que, quando presas, elas realmente estão ali, várias delas falam assim, ué, mas o que eu estou fazendo aqui? Como assim? Eu não tenho responsabilidade de nada. Quem fez foi quem? Foi essa massa, né? Anônima, que se torna bárbara. E aí vem um ponto muito importante, que é o seguinte: como é que você faz, então, e é difícil e não é óbvio, para você conseguir desarmar o perigo de uma massa terrorista, de uma massa lunática, de uma massa que acredita em qualquer loucura como essa, né, bolsonarista? Uma das coisas que você tem que fazer é desarticular a liderança. É o líder da massa. E o líder da massa, ele segue e seguiu durante um mês na presidência da República, deixando isso rolar. E como disse o professor Michel ontem, coordenando pelo silêncio. Porque você pode comandar pelo silêncio. Porque o seu silêncio passa a ser a representação de que você está de acordo com isso. Como é que você faz também para desarmar? Você desarma as estruturas que já são estruturas de massa, que se perpetuam, porque tem as massas que são efêmeras, que surgem e somem, mas tem outras que são massas que a gente cria, massas artificiais, portanto, e que são muito mais duradouras. E as massas bolsonaristas se uniram a essas massas duradouras para ter um poder que tem mais potência, que tem mais poder de destruição. E veja quais são as duas dessas massas artificiais que o autor
Freud cita no seu livro A Psicologia das Massas. Não sei se vocês conseguem ler. Está aqui. Ok, ó, deixa eu botar aqui do meu lado. Está aqui, ó. Quais são as duas massas artificiais? A igreja e o exército. As massas artificiais. Não é à toa. Não é à toa hoje uma reportagem do Intercept, importantíssima, falando do papel da igreja ali nesses atos de ontem. A gente começou aqui reclamando também dessa complacência das Forças Armadas, do envolvimento das Forças Armadas com o bolsonarismo desde o último enfim, período que a gente viveu de 4 anos com Bolsonaro. Então é muito importante a gente entender a dinâmica e a dificuldade de lidar com essa dinâmica de um movimento como esse que aconteceu no Brasil anteontem. E essas pessoas presas, sem entender por que estão presas, e ainda acreditando nessas alucinações, né, são para mim o diagnóstico mais claro, né? Ao mesmo tempo, o sintoma mais claro, mas o diagnóstico também mais claro de que, enfim, isso é uma seita e que tem que ser combatida de várias maneiras, mas uma delas, e talvez a principal, tirando, né, o poder dessa liderança e punindo essa liderança que tem nome, né? Jair Messias Bolsonaro.